canal do YouTube do Mundo do Futebol. Bom, galera, chegando nesse vídeo para passar primeiramente toda a rodada da Série B do Campeonato Brasileiro do fim de semana e também o Mercadão da Bola com muita notícia, beleza? Amanhã, quinta-feira, 9h35 da noite, abertura de rodada Série B Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense e CRB de Alagoas. 9h35 amanhã, Série B Campeonato Brasileiro. O Coritiba vai encarar o Volta Redonda na próxima sexta-feira, 7h da noite, Série B Campeonato Brasileiro. O Clube do Remo vai encarar o Cuiabá no próximo sábado, às 4h da tarde, Série B Campeonato Brasileiro. Próximo sábado, 7h30 da noite, Paysandu e Avaí, Série B Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, 8h30 da noite, no próximo sábado, Atlético Paranaense e aqui vamos ver Amazonas. Isso aí, Atlético Paranaense e Amazonas, 8h30 da noite, próximo sábado, Série B Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, Ferroviária de São Paulo e Vila Nova de Goiás, próximo domingo, 4h da tarde, Série B. Próximo domingo, 6h30 da noite, Botafogo de Ribeirão Preto e Novo Horizontino, Série B Campeonato Brasileiro. Vamos lá, gente, segunda-feira próxima, né? Segunda-feira, 7h da noite, Chapecoense e Operário do Paraná. Segunda-feira, 9h da noite, América Mineiro e Atlético de São João del Rei. 9h da noite, próxima segunda-feira. Criciúma e Goiás, 7h30 da noite, na próxima terça-feira. Beleza? São os jogos por essa rodada da Série B do Campeonato Brasileiro no fim de semana. Vamos lá, gente. Só passando algumas coisas antes de partir para o Mercadão da Bola. Nessa quarta-feira ainda, né? Depois eu vou trazer os resultados aqui. Vamos ter as semifinais da Copa Ouro, né? Aí, daqui a pouco eu passo os confrontos das semifinais da Copa Ouro nessa quarta-feira, tá? Mas, quando os amigos verem esse vídeo, já vai ter acontecido os confrontos, muito provavelmente. Beleza? Então eu trago aqui os resultados depois, tá bom? Vamos fazer assim? Vou passar alguns resultados que aconteceram na tarde dessa quarta-feira. Eu tô gravando esse vídeo, acho que é 8h da noite, nessa quarta-feira aqui, beleza? Vamos lá para alguns resultados aqui. Pela Copa Rio, o Olaria venceu por 5-0 o São Gonçalo. O Carapebus perdeu para o Duque de Caxias por 2-0. Aqui, Copa Rio. O Campeonato Brasileiro Sub-20 teve também rodada, certo, gente? E está tendo, né? Durante toda essa quarta-feira, tá? Eu vou passar apenas um resultado aqui. Resultado de momento que já terminou. O Bragantino venceu o Flamengo por 2-1. Campeonato Brasileiro Sub-20. Bom, terceira divisão Campeonato Catarinense. Porto de Santa Catarina venceu por 2-1 o Metropolitano. Terceira divisão Campeonato Catarinense. O que também começou, gente, nessa quarta-feira foi aqui a Eurocopa Feminina, beleza? De seleções. No caso aqui, a seleção da Finlândia venceu a Islândia por 1-0 e a Noruega venceu a Suíça pelo placar de 2-1. Aqui, Eurocopa Futebol Feminino. Resultados. Vamos lá, gente, começando o Mercadão da Bola aqui, né? João Pedro, atacante, né? Já está lá nos Estados Unidos, já é reforço do Chelsea, já foi oficializado. E, bom, gente, eu vou passar o tempo de contrato
dele com o Chelsea de forma correta aqui, beleza? Porque eu acho que eu já passei no canal, mas teve uma atualização sobre o tempo de contrato desse jogador com o Chelsea. O tempo de contrato dele vai até 2033 com o Chelsea, tá? Lucas Silva, esse jogador renovou o contrato com o Cruzeiro até 2027. Bom, gente, o lateral de Plácido, que foi dispensado, né, do Sport Recife, ele tinha contrato com o Lanús da Argentina, mas se desvinculou do Lanús e está livre no mercado, o lateral de Plácido. Beleza? O Vasco tá para fechar 2 contratações, gente. Alan Minda, jogador equatoriano, e Thiago Mendes, volante, aquele mesmo, ex-Goiás, São Paulo. São 2 contratações que o Vasco deve fechar nos próximos dias. Bom, gente, segundo notícias, o Fortaleza teria negociações avançadas com o River Plate para contratar o atacante Adam Barreiro, que estava jogando no futebol do Catar, né? E agora está de volta ao River Plate. Bom, gente, outra situação também aqui é sobre... Vamos lá, gente. Outra situação aqui também, são 2 situações sobre o São Paulo, tá? Vamos lá. Marcos Antônio terá seu contrato renovado, já teve, na verdade, com o São Paulo por mais uma temporada, até o meio do ano que vem, tá? Junto a Lazio, né? Agora, de maneira oficial, o jogador Igor Lisieiro, né, acabou seu contrato com São Paulo e está livre no mercado. O volante barra meia, né? Digamos assim. Bom, gente, segundo notícias, o Tottenham deu sinal verde para que o atacante brasileiro Richarlison acerte com o Galatasaray, da Turquia. Beleza? A outra situação também aqui é sobre o Arsenal, que oficializou a contratação de Kepa. Em definitivo, goleiro espanhol que chega, né, do Chelsea para o Arsenal. Em definitivo. Vamos lá, gente. O Santos oficializou 2 contratações. Igor Vinícius, lateral que chega do São Paulo até 2028. William Arão até 2026. Lá pro Santos, volante, né? Então, 2 contratações do clube santista. Vamos lá, gente. Joel Hathor está saindo do Bournemouth e está fechando com o Glasgow Rangers da Escócia por 2 temporadas. Aqui também o Fortaleza fechou a contratação de José Herrera, atacante que, pelo que eu entendi, vem do futebol argentino. Fechou com Fortaleza até 2030. Vamos lá, gente. O jogador Afonso Rodrigues fechou com Tondela, de Portugal, por 2 temporadas. O Göztepe, da Turquia, anunciou de forma oficial a contratação de Janderson, que chega do Vitória, e fechou por 3 temporadas com o Göztepe, até 2028. Bom, gente, o jogador Yacine Alquili, marroquino, fechou com Casa Pia de Portugal. Douglas Borel, ex-Bahia, fechou com Santa Clara de Portugal até 2028. Vamos lá, gente. O goleiro Kofi fechou com o Angers da França. Martin Senaya. Bom, esse jogador fechou com o Auxerre da França por 4 temporadas. Vamos lá, gente. O Nantes da França contratou o zagueiro Aradakovic até 2027. Renan Ribeiro, goleiro brasileiro, fechou por 1 temporada com Estrela Amadora de Portugal. Vamos lá, gente. O jogador Noah Darvit fechou com Stuttgart, da Alemanha, até 2029. Vamos lá, gente. O jogador González fechou com o Sevilha da Espanha por 3 temporadas. O atacante Zé Pequeno foi oficializado pelo Aston Villa, chegado do PSV da Holanda. Detalhe, esse jogador é holandês, o pai é fã daquele filme brasileiro Cidade de Deus, e em homenagem ao personagem do filme, ele botou o nome do filho de Zé Pequeno.
Gente, eu já até falei esse detalhe aqui no canal, mas agora que o jogador foi oficializado pelo Aston Villa, eu achei legal relembrar esse detalhe aqui, beleza? Vamos em frente. Bom, gente, o jogador Strade Larsen fechou com o Wolverhampton da Inglaterra até 2029. O jogador John Duran, colombiano, está saindo do Al Nassr e sendo emprestado por uma temporada para o Fenerbahçe da Turquia, beleza? É um empréstimo com opção de compra. Vamos lá, gente. Arthur Rezende, esse jogador fechou com o Cuiabá. Renzo Lopes, esse atacante estrangeiro, fechou com o Vitória. John Murillo, esse jogador interessa ao Sport Recife. O Sport que contratou o jogador Kedison. Bom, é um lateral de 21 anos por empréstimo. Chega do Santos para o Sport até o final dessa temporada. Bom, gente, o atacante italiano Insigne está livre no mercado. Luiz Fernando, esse jogador, volante, fechou com o Manauara. Vamos lá, gente, Valdir Júnior, lateral que está no Confiança de Sergipe, fechou com o Atlético Goianiense. Cantilho, volante colombiano, ex-Corinthians, está fechando com o clube do Remo, possivelmente, né? Bom, aqui também, Olivier Giroud foi oficializado como novo jogador do Lille, da França. Bom, gente, o Neon, da Arábia Saudita, clube que subiu, né, para a primeira divisão do Campeonato Saudita, fechou a contratação de Lacazette, atacante francês. Aqui também, o atacante canadense Jonathan David, ex-Lille da França, fechou com a Juventus da Itália. Vamos lá, gente. Semenyo renovou o contrato com o Bournemouth, esse jogador aqui, pelo que eu entendi em português, até 2030, beleza? É o novo contrato desse jogador com o Bournemouth da Inglaterra. Léo Coelho, esse zagueiro é do Peñarol do Uruguai e o Sport Recife está negociando a contratação do jogador. Bom, gente, o Famalicão encaminhou a contratação definitiva do jogador Vitor Hugo do Flamengo em agora um contrato de 3 anos, tá? Também aqui, Bronto Wade, esse zagueiro renovou com o Everton da Inglaterra até 2030. Vamos lá, gente, o jogador Jesus Ramírez fechou com o Nacional da Madeira por uma temporada. O jogador Biel, do Sporting, tem acordo encaminhado com o Corinthians, mas o Corinthians falta acertar o pagamento junto ao Sporting de Portugal, beleza? Vamos em frente. Bom, gente, o atacante italiano Ciro Immobile rescindiu o contrato com o Besiktas, abriu mão, né, de seus vencimentos, que ainda teria de contrato com o Besiktas, e rescindiu o contrato com o clube turco. Aqui também, bom, gente, Kwanzaa foi oficializado como novo reforço do Bayer Leverkusen. O zagueiro chega do Liverpool e assina por 5 temporadas. Alex Baena, esse jogador foi oficializado pelo Atlético de Madrid. O espanhol chega do Villarreal e assina até 2030. Bom, gente, o jogador Brian Mancilha é o novo reforço do Arouca de Portugal até 2028. Vamos lá, gente, Martim Gustavo e Leni Valier, esse por 2 temporadas, fechou com o Nacional de Portugal. O jogador aqui também, vamos dar uma olhadinha no nome dele, Francisco Domingues, lateral, chega em definitivo para o Moreirense de Portugal. Bom, gente, Jorge Meireles deixa o Porto de Portugal e assina com Estrela Amadora, também de Portugal, por 3 anos. John Rezende, centroavante, também fecha com Estrela Amadora de Portugal. Bom, gente, o goleiro Juan Castilho, até 2000, por 4 temporadas, né? O goleiro colombiano Juan Castilho chega do Fortaleza da Colômbia para o Vitória de Guimarães por 4 temporadas. Thiago Balieiro, até 2029, também para o Vitória de Guimarães. Davydenko, esse jogador até 2028, também para o Vitória de Guimarães.
Bom, gente, o jogador Mattia Vitti foi emprestado por uma temporada para a Fiorentina, da Itália. Ele foi emprestado, vale dizer, pelo Nice da França, tá? Só acrescentando informação. Vamos lá, gente, o jogador Christian Kouassi fechou com o Lecce, da Itália, até 2029. Arnaud Godart, esse goleiro, fechou com o Lille da França por 2 temporadas. Vamos lá, gente, o volante camaronês Ivani Ou fechou até 2028 com o Getafe. Kiko Femenia, esse jogador, fechou com o Getafe até 2027. Bom, gente, o meia Ramon, que é de outro clube da Espanha, foi por empréstimo de uma temporada para o Espanhol, da Catalunha. Beleza? Aqui também, Sebastian Vornal. Esse jogador fechou com o Leeds United da Inglaterra até 2029. Bom, gente, por desentendimento com o treinador, o atacante Pipico, aquele mesmo, deixou o 13 de Campina Grande. O atacante Dione também deixou o 13 de Campina Grande e já fechou com Itabaiana de Sergipe. Bom, gente, o Cláudio Tafarel, né, não é mais treinador de goleiros do Liverpool, tá? O Tafarel, né, Cláudio Tafarel, trabalhava como treinador de goleiros do Liverpool, mas agora não faz mais parte do clube, foi demitido. Bom, Márcio Fernandes não é mais treinador do Botafogo da Paraíba, foi demitido. Bom, gente, o jogador Marquinhos, atacante, fechando com o Água Santa de São Paulo. Gonçalo Tapia, esse jogador pertence ao River Plate e está negociando com o Atlético Paranaense. Juan Felipe Aguirre, zagueiro que eu já até citei em um vídeo anterior aqui no canal, do Nacional da Colômbia, e de fato ele fechou com o Atlético Paranaense, tá? O zagueiro colombiano. Vamos lá, gente, o jogador Moscarli fechou com o Brighton da Inglaterra por 5 temporadas. Aqui também Diego Palacios, esse jogador do Corinthians, está indo possivelmente para o Austin dos Estados Unidos. Beleza? Por enquanto parece que não é definitivo, mas pode vir a ser. Beleza? Bom, gente, a CBF conseguiu um veículo de comunicação para transmitir a Série D do Campeonato Brasileiro, que já está em andamento há um bom tempo. Bom, quem vinha transmitindo a Série D do Campeonato Brasileiro até então era a TV dos clubes, as TVs oficiais dos clubes. Mas mudou. E agora, gente, quem vai passar a transmitir a Série D do Campeonato Brasileiro é o site Metrópolis. Bom, esse site, eles têm um canal de YouTube também, que é o Portal Metrópolis, canal do YouTube. E bom, eles vão começar a transmitir jogos da Série D do Campeonato Brasileiro, já que adquiriram os direitos de transmissão, a partir desse final de semana, tá? Eles vão transmitir ao todo 12 jogos nessa primeira rodada que eles vão transmitir, né? A Série D do Campeonato Brasileiro. A informação que eu vou ficar devendo para os amigos é se os jogos restantes, que não serão transmitidos por eles dentro das rodadas da Série D, se poderão passar pelas TVs oficiais dos clubes, né? Repito, se poderão passar pelas TVs oficiais dos clubes, né? Não sei se vão poder passar. Bom, fica a questão. Vamos lá, gente, para encerrar o vídeo aqui, né? Vamos passar algumas notícias não oficiais, mas vale a gente citar aqui. Bom, gente, a primeira coisa é no Santa Cruz. Bom, Santa Cruz aqui em Pernambuco está passando por um momento delicado, mais fora de campo mesmo. Os gestores da SAF do Santa Cruz tiveram um desentendimento com os conselheiros do Santa Cruz. Aí já estão falando por aí na imprensa que os gestores estão ameaçando que vão retirar a SAF do Santa Cruz. De fato, há um desentendimento, mas não há nada decidido, não há nada definido, tá bom? Mas sim, o que existe é um desentendimento
entre os conselheiros do Santa Cruz e os gestores da SAF do Santa Cruz. Detalhe, essa SAF nem oficial é ainda. Vale dizer, tá? Não está operando, né? O que pega? Tudo isso a SAF quer o Arruda como garantia e os conselheiros do Santa não querem dar essa garantia, no caso o Arruda, né? Que digamos é o maior patrimônio do Santa Cruz, né? Junto à sua torcida, lógico. Então tem esse pega rolando, né? Vamos aguardar para ver no que vai dar. Bom, gente, outras coisas aqui, notícias não oficiais, por exemplo, treinador pro Botafogo. Vamos lá. 2 nomes saem na frente aí como candidatos a possíveis treinadores no Botafogo, no Rio de Janeiro. Roberto Mantini, treinador italiano, que já treinou seleção da Itália, uma ruma de clube por aí, beleza? Muitos clubes mesmo, treinador famosíssimo italiano. Ele que se ofereceu, né, há um tempo atrás, para treinar a seleção brasileira, né? Não deu bom isso. Um post que ele fez nas redes sociais teria indicado que ele quer vir para o Botafogo, porque ele disse como é que é? Botafogo forte, não sei o que. Ele falou uma coisa passando força, né? Pro Botafogo nas redes sociais. Isso já acendeu, né? Que ele tá querendo vir pro Botafogo. John Dexter, dono do Botafogo, gosta muito desse treinador e seria um nome. O outro nome citado é o Sérgio Conceição, treinador português, ex-Milan, Porto, ex-jogador de futebol também. Bom, esse treinador foi demitido do Milan recentemente. Não chegou a fazer um mau trabalho, mas foi demitido, né? E é um outro nome aí que pode também possivelmente chegar para o Botafogo, beleza? Vamos aguardar. Por último, gente, falando do Bayern de Munique, né? Time que eu torço. Vamos lá. Primeira notícia é especulação de mercado. Nenhuma oficialização, tudo especulação. Bom, primeira notícia é que o Bayern de Munique teria feito uma proposta ao Liverpool, diretamente ao Liverpool, para contratar o jogador Luiz Dias, colombiano. O Liverpool rejeitou, tá, essa proposta. Por enquanto, o Bayern de Munique não vai tentar uma nova investida, não. Outra notícia. O Bayern de Munique teria oferecido um salário de 12 milhões de euros e pagar acima da multa rescisória ao Atlético Bilbao para contratar o jogador Nick Williams, que está fechando com o Barcelona. Tá e não está. Por quê? O Barcelona está envolvido numa situação muito complicada na Espanha com o fair play financeiro e não está conseguindo escrever jogadores para o campeonato espanhol. E o Nick Williams, que é uma garantia do Barcelona, que o Barcelona vai conseguir escrevê-lo. E só assim ele acertaria com o clube catalão. Mas o Barcelona, por enquanto, não está dando essa garantia. E o Bayern de Munique, aproveitando isso, está fazendo proposta, está tentando a contratação do jogador do Atlético Bilbao. Tá? Vamos aguardar se isso vai acontecer. Um outro nome que foi citado foi o Marcus Rashford. Esse jogador é do Manchester United, está em baixa no Manchester United, problemas extracampo, mas o Bayern de Munique teria tentado a contratação ou estaria interessado na contratação do jogador por empréstimo, tá? O Manchester United estaria disposto a emprestar o jogador, segundo notícias. O Bayern de Munique até pode envolver um jogador em troca do Rashford, junto ao Manchester United, tá? Outro jogador também aqui, Renato Veiga. Esse é um zagueiro do Chelsea. E o Bayern de Munique teria nutrido interesse pelo zagueiro, mas só em caso de saída do zagueiro sul-coreano Kim Jae. Se o zagueiro sul-coreano Kim Jae sair do Bayern de Munique, aí sim o Bayern vai atrás desse zagueiro do Chelsea. Tá bom? São as notícias, gente. É isso.
Abraço a todos. Até a próxima. Deixem um like aí e vá.